Aqueles estudantes e aqueles que estão com dúvidas, sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre estatística e nos prender mais sobre as medidas de posição, que são média aritmética, mediana e moda. E vamos também responder algumas questões, alguns exercícios para tirar as dúvidas. Vamos iniciar. Média aritmética. Bom, a média aritmética, ela corresponde à soma de valores, você vai somar vários valores e você vai dividir pelo número de valores que você está somando. Vamos dar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que você vai somar 2 mais 3. Quantos números você está somando? Dois números, o número 2 e o número 3. Então ficaria 2 mais 3 dividido por 2, tá bom? E assim ficaria 5 por 2 e 2,5. E aqui estamos vendo a nossa fórmula generalizada da média. Agora vamos para um exercício resolvido de média aritmética. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade dessa equipe? Você percebe, num exercício resolvido, que eu somei todas as idades, tá bom? 28, mais 27, mais 19, mais 23, mais 21. Quantos números eu estou somando? 5 números. Por isso, dividido por 5. Somando todos eles, dá 118. 118 que divide 5 dá 23,6. Agora vamos para a mediana. A mediana, ela é o número que está no meio, ou seja, o range é vermelho, aquele que está no centro. Mas para encontrar a mediana, você é obrigado a colocar os seus números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Mas como nós não temos costume de colocar nada em valor decrescente, o correto, o mais utilizado, né, seria colocar em ordem crescente. Se ele for ímpar, o número que está no meio, o total de números. Se o total for par, você irá tirar a média aritmética dos dois números que estão no centro, ou termos centrais. E aqui já temos um exercício resolvido de mediana. Nós temos aqui o par. Precisamos observar os dados: 15, 15, 27, 32, 32 e 44. Essa amostra, esses dados, possuem 6 elementos. 6 é número par. Então você percebe que os números já estão em ordem crescente. Tá? 15, 15, 27, 32, 32, 44. Quais são os números que estão no meio? Eu coloquei em negrito: o 27 e o 32. Então você percebe que eu somei os dois números e dividi por 2. Quando ele for ímpar, você vai colocar em ordem crescente e o número que está no meio. Percebemos aí que nós temos alguns valores: 1,50, 1,54, 1,55, 1,60, 1,65, 1,67, 1,69, 1,75 e 1,78. Né? Esse conjunto, o total deles é um número ímpar, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Quem é que está no meio? 1,65. E a nossa moda? A moda, pelo menos para esses tipos de dados, ele não tem fórmula, tá bom? Então a moda é o termo que mais aparece, que mais se repete, tá bom? Exercício resolvido da moda. Nós temos aqui os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual foi o número que mais apareceu, ou que mais se repetiu, ou que mais foi pedido? Exatamente, o 36. Então ele representa a nossa moda. Agora vamos resolver algumas questões de estatística. Vamos aumentando o nível devagar até chegar a algumas questões de concurso público, tá bom? Primeira questão. Em um consultório de pediatria, um médico atendeu 9 crianças em um dia. Ele mediu e anotou as alturas das crianças conforme as consultas. Determine a mediana das alturas das crianças nas consultas. Então, você tem uma tabela que do lado esquerdo é o número de consultas e do lado direito as alturas das crianças. Como ele deseja a mediana, vamos colocar
em ordem crescente os valores das alturas. Está aqui: 0,5, 0,90, 0,98, 0,99, 1,05, 1,12, 1,15, 1,30, 1,35. Nós temos um total de 9 números, 9 alturas e 9 consultas. Então, como 9 é ímpar, logo a mediana é o número do meio. Então, quem está no meio nessa ordem é a altura 1,05. Segunda questão. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, existiam 8 atletas que estavam disputando os 100 metros livres de natação e cada atleta teve um tempo de percurso para fazer esse nado. É a pergunta seguinte: a mediana dos tempos apresentados no quadro é? Aí nós temos as alternativas. Quando ele fala de mediana, nunca esqueçam que primeiro nós vamos colocar em ordem crescente. E aqui eu já coloquei os valores em ordem crescente, tá bom? Os valores disponibilizados na tabela. Quando você vai contar esses valores, ele tem um total de 8, porque são 8 raios, então tem 8 tempos. 8 é par. Logo, a mediana é a média aritmética dos termos centrais. Os termos centrais são esses: 20,8 e 20,9, ou 20,80 e 20,90. Tirando a média aritmética, somando dois números, que são os termos centrais, dividindo por 2, ficaria 20,85, tá bom? Letra D. Terceira questão. Brasileiro dispõe a pagar diárias que podem chegar a 11 mil euros ou 30.000,69 por uma suíte são a bola da vez no mercado mundial de hotelaria do luxo. Em 2010 para 2011, o faturamento local do LHW cresceu 16,26%. No ano passado, o escritório brasileiro bateu o recorde de 31 milhões de dólares, que seria, na nossa moeda, na época que foi desenvolvida essa questão, 66,96 milhões em reservas. Então, nós temos aqui o número de países, certo? Em ordem, e ele quer saber a mediana dos gastos em milhões. Bom, a nossa sorte é que ele já nos deu os números em ordem crescente, tá bom? Então, eu vou tirar do gráfico e já coloquei para você aí na tela. O total de países são 8. 8 é par. Logo, a mediana é a média aritmética dos termos centrais. Desses termos centrais, nós temos esses dois, 1,5 e 2,2. A média aritmética fica assim: 1,5 mais 2,2 igual a 3,7, que eu vou dividir por 2, dá 1,85. No entanto, nós estamos trabalhando com uma moeda estrangeira. Então, nós vamos fazer a cotação do dólar. Como é que eu acho, professor, a cotação do dólar? Você vai pegar, numa questão, o valor do real dividido pelo valor do dólar, que eu já coloquei aqui para você. Em real dá 66,96 e o do dólar, segundo a questão, dá 31. E essa divisão dá 2,16. E agora, para resolver a questão, você vai pegar o valor da mediana e multiplicar pela cotação do dólar da época. Tá? Isso aqui foi uma questão um pouco antiga. E deu 3,996. Então, letra E. Quarta questão. Em um cinema, a pipoca é vendida em embalagens de 3 tamanhos. Após a entrada de uma sessão, a gerência fez o levantamento para saber qual das embalagens foi mais vendida. Em ordem de vendas, essas foram os valores anotados pelo caixa da pipoca. Então, esses são todos os valores do preço da pipoca. Com base na moda dos valores, determine o que tamanho da pipoca foi mais vendida. Então vamos lá. Eu tenho o costume de colocar em ordem crescente para você observar melhor os dados, tá bom? Então já está aqui. O total de valores que é apresentado são 11, certo? E o número que mais se repete é o 17,50. Logo, a moda é 17,50. Outra questão. Analise o quadro a seguir. Está aqui o quadro, com os determinados números. Assinale a opção que apresenta a moda dos dados do quadro acima. Novamente, eu vou colocar em ordem crescente, sabendo que na tabela já está em ordem crescente.
Então está aqui todos os números. O total dos números são 28. Como ele quer a moda, qual é o número que mais aparece? Exatamente. Como 21 é o termo que mais aparece, ou se repete, a moda dessa questão seria 21, letra B de bola. Veja a questão. Depois de jogar um dado em forma de cubo e as faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, constituiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências. Você tem um número obtido e a frequência representa o número de vezes que esse número caiu no dado, tá bom? Aí ele pergunta: a média, a mediana e a moda dessa distribuição ou de frequências são respectivamente. A palavra respectivamente quer dizer uma ordem. Então ele quer a média, a mediana e a moda nessa ordem, tá bom? Bom, primeiro vamos ajustar a tabela para você compreender. Perceba que a tabela diz que o número 1 tem a frequência de 4 vezes, então eu coloquei 4 uns. O número 2 tem uma frequência de uma vez, então eu coloquei apenas o número 2. O número 4, uma frequência de duas vezes. O número 5, uma frequência de duas vezes. E o número 6, uma frequência de uma vez. Tá bom? Agora eu vou calcular a média para você. Você vai somar todos os números, certo? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 4 mais 4 mais 5 mais 5 mais 6. E tem um total de 10 números. Então você vai dividir por 10. Então somando dá 30, 30 por 10 dá 3. Tá bom? Então nossa média é 3. A mediana, ela representa a soma dos termos centrais, não é isso? Sim. Só que são 10. Então, eu vou mostrar a mediana para você agora, tá bom? Aqui, ó. Os termos centrais são 2 e 4. Aí, 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2 dá 3, certo? E agora, ele quer saber a moda. A moda, o termo que mais aparece é o número 1, tá? Então, a moda aqui seria, resposta final, 3, 3, 1, que seria a letra B, tá bom? Vamos para o próximo. Sétima questão. Até a Copa 2010, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses feitos, quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. O ano de 30, o jogador e o gol e assim sucessivamente, né? Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição dos números dos gols marcados por eles nas 7 Copas específicas. A mediana da distribuição é igual a... Bom, vamos lá. Colocar em ordem crescente. Coloquei 8, 8, 9, 9, 10, 11, 13. Bom, eu sei que o total de valores é 7, então é ímpar. Então, 7 é ímpar, logo a mediana é o número que está no meio, o número central. Aí você vai fazer o seguinte contagem aqui, ó. 8, 8, 9 são 3 números. 13, 11, 10 são 3 números. Quem ficou no meio foi esse 9 bem aqui, ó. Então, o 9, ele é a nossa mediana, tá bom? Questão 8. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, nós temos aqui, na reta que está deitada, chamada de abscissa, no plano cartesiano, e aqui recebeu o nome da identificação de idade de ano. E a que está em pé, ordenada, recebeu o nome de frequência de ocorrência. O que significa isso? A reta que está deitada, idade, ela representa a idade das pessoas, e a reta que está em pé, ela representa o número de pessoas que têm essa idade. 21 pessoas têm 9 anos, 15 pessoas têm 12 anos e 12 pessoas têm 18. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Olhando aqui o gráfico, você já sabe que é 9, porque 21 pessoas têm 9 anos. Mas eu ajustei a tabela para você, coloquei os números para que você possa enxergar melhor se você está com dúvida no gráfico. Então, a idade 9 tem 21, a idade 12 tem 15 e 18 tem 12. Tem um total de números de 48.
E a moda é a idade ou o termo que mais aparece. Então aqui seria o 9 que mais aparece, letra A, tá bom? Nona questão. Na tabela a seguir está a média dos alunos do primeiro, segundo e terceiro bimestres em matemática, dos alunos Ana, Maria e Pedro. Suponha que a média da escola seja igual a 6 pontos. Se no quarto bimestre a nota de todos os estudantes for igual a 7, podemos afirmar que, vamos ver. Então, ele tem que saber se foi aprovado ou reprovado. Então, vamos calcular a média. A de Ana, 6 mais 6 mais 5 mais 6. A de Maria, 8 mais 4 mais 6 mais 6 também por 4. E a de Pedro, 7 mais 7 mais 5 mais 6. Tá bom? Olhando esses, letra A. Todos os alunos foram aprovados? Não, Ana não foi aprovada. Somente Ana foi reprovada? Exatamente. Então, letra B de bola, tá bom? Décima questão da IBEST 2024. Nós temos uma tabela de mês, do lado esquerdo, janeiro, fevereiro, março, abril, e uma tabela de gols de 5, 9, 12 e 10. A tabela apresenta a quantidade de gols marcados por uma jogadora de futebol nos meses de janeiro a abril, resumindo, 4 meses. Com base nas informações, ela marcou por mês, nesse período, a média de quanto? Bom, eu sempre coloco a ordem crescente, independente, para você visualizar melhor. Eu acho que você consegue entender melhor desse jeito. Então, nós temos aqui os números 5, 9, 10 e 12. E para cálculo média, você irá somar 5, 9, 10 e 12, dividido por 4, então você soma 4 números. 36 por 4 dá 9, então resposta letra B, tá bom? Agora a questão 11 da CPCOM 2024. A Copa do Mundo de futebol reúne as melhores seleções do planeta, mas apenas uma é a grande campeã. Então nós temos Brasil, nós temos a Itália, nós temos a Alemanha, Argentina, Uruguai, Inglaterra, França e Espanha, tá bom? Pergunta: marca a alternativa correta que indica o nome do país que mais ganhou a taça de Copa do Mundo. Bom, analisando aqui, tanto a Inglaterra quanto a França quanto a Espanha só tem uma vitória. O Uruguai tem 2 vitórias. A Argentina tem 3 vitórias. A Itália e a Alemanha estão empatadas com 4 vitórias. E quem mais tem vitória é o Brasil. Então a resposta aqui seria a letra D de dado, tá bom? 12ª questão da CPCOM. O zoológico fez uma pesquisa para descobrir o animal preferido do público. Complete a tabela com a soma total de cada animal. Bom, aqui nós temos 5 animais: o leão, a zebra, a onça, o elefante e o macaco. Só que do público nós temos 2 tipos: o infantil, que são as crianças, e o adulto, que são os adultos, tá? E marca a alternativa que indica o animal mais votado. Então vamos colocar somando os valores aqui demonstrando. A onça, o infantil ou a criança foi 3 e o adulto foi 6. 3 mais 6, 9. A zebra, o infantil foi 4 e o adulto foi 3. 4 mais 3, 7. O elefante, ele foi um criança, um adulto, 1 mais 1, 2. O leão, ele foi um criança, mas era adulto, 1. E o macaco também foi uma criança e 0 adulto, 1. Qual desses animais teve o maior valor? A onça. Então a resposta certa aqui é a letra E, tá bom? 13ª questão e nossa última questão de hoje, da Selecom 2024. Uma padaria produz 3 tipos de doce: A, o B e o C. Ao final de um dia, a partir da quantidade de doces vendidas de cada tipo, o gerente da padaria construiu um gráfico de setores a seguir. Setor significa um gráfico em pizza, tá bom? Sobre essa situação, é possível afirmar corretamente que: letra A, 40% do total de doces vendidos são do tipo C? Não. Se você for analisar o tamanho, o B representa 50%, direto. O A deve estar em torno ali de 25%, aproximadamente, tá bom? Então, letra A já está fora. Letra B, 50% do total de doce foi vendido para o tipo A? Não. O tipo A não tem 50%. Letra C, a soma das quantidades vendidas do tipo A e B representa menos de 75% do total? Não, representa exatamente 75% do total. Tá? Letra D, a quantidade total de doces vendidos do tipo B representa aproximadamente a soma das quantidades A e C? Sim, exatamente isso. A soma A e C
é aproximadamente o do B. Então, resposta correta, letra B de dado, tá bom? Galerinha, bons estudos, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.